Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que se encontra ao alcance da minha voz, que se encontra diante desse vídeo, eu quero vos anunciar que Deus tem uma palavra para o teu coração desse dia. Porque Deus, muito antes da fundação da eternidade do passado, já sabia que nós ia se encontrar para, assim, aprender um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ler no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, um certo pregador se encontrava na varanda da sua casa lendo um livro que se chama Escatologia Bíblica. Quando de repente ele foi abordado pela voz eterna dos céus, que lhe disse para o pregador: meu servo, vai lá dentro e pegue a sua Bíblia que se encontra na estante e lê Mateus capítulo 11, versículo 29. E aquele pregador largou o livro para lá, e foi assim atender a voz divina. E pegou o livro que se encontrava, que se chama Bíblia Sagrada, que se encontrava na sua estante. E ele pegou, voltou para o seu banco e leu. Deus disse: você já sabe de cor esse versículo. E se encontrava escrito: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E aí o pregador falou: sim, meu senhor, já li. E Deus falou para o pregador bem assim: meu servo, para chegar na porta da faculdade aqui nos céus, a faculdade do meu filho, existe milhares e milhões de degraus para chegar na porta dessa faculdade. E muitos são reprovados em dar o primeiro passo num desses milhares e milhões de degraus, porque o meu filho exige 2 pontos básicos para entrar nessa faculdade. E o pregador perguntou: Senhor, quais são esses 2 pontos básicos? Deus falou bem claro para ele assim, dizendo: o meu filho exige 2 pontos básicos: mansidão e humildade. Muitos são reprovados em dar um primeiro passo de milhares e milhões de degraus para chegar na porta da faculdade do meu filho, porque eles são exaltados, eles são bravos, eles beliscam a sua esposa, eles são exaltados, eles querem a minha glória, eles são muito exaltados e são reprovados em dar o primeiro passo de milhares e milhões de degraus para chegar na porta da faculdade do meu filho. Eles são bravos, eles beliscam sua esposa,
Então, aí o pregador descobriu que para entrar na faculdade de Jesus Cristo de Nazaré, temos que ser manso e humilde. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, se você quer aprender com a pessoa eterna, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, o Rabi, o Rabone, que Nicodemos, quando chegou para ele, disse: Rabi, mestre, ninguém pode fazer tal coisas se Deus não for contigo. E assim Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo era um Rabi, que Jesus Cristo era o mestre. A palavra Rabi é a palavra hebraica, que traduzida para o grego quer dizer mestre. Então, Jesus Cristo, mestre ou se não doutor, Jesus Cristo era chamado de doutor, Jesus Cristo era chamado de mestre, Jesus Cristo era chamado de Rabi. Quando Maria Madalena foi ao encontro de Jesus Cristo no sepulcro, já Jesus Cristo se encontrava ressuscitado dos mortos, e aí ela viu dois varões vestidos de branco na entrada da porta do sepulcro de Jesus Cristo. E ela perguntou: aonde puseste o meu mestre? E Jesus Cristo, ali perto dela, e os anjos falou para ela bem assim: tu procuraste o que está vivo entre os mortos? Ela: onde puseste para que eu vá até ele? E Jesus Cristo, ali, ela pensando que é o hortelã. Jesus Cristo, ela virou para ele e disse: onde puseste para que eu vá pegar ele? E Jesus Cristo virou para Maria e disse: Maria. Ela conheceu a voz do seu mestre, ela conheceu a voz do seu rabi. Ela disse: meu rabi, meu rabone. E quando ela quis tocar em Jesus Cristo disse assim: não me toque, porque ainda não fui para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Vá e diga para meus irmãos que eu estou vivo. A sepultura está viva. A sepultura está vazia. Se Jesus Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, se ele passasse pela morte de cruz, como ele passou, e fosse sepultado, e não tivesse ressuscitado dos mortos, ele seria mais um mártir. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e se encontra à destra do Pai, intercedendo por nós. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, apareceu para os discípulos à parte da tarde, e assim disse para os discípulos: ele passou pela porta adentro, pelas paredes adentro, e chegou para os discípulos e disse: Pai seja convosco. Os discípulos se alegraram muito, pensaram que era um fantasma. Jesus Cristo se materializou diante deles, os olhos dele, e disse: apalpai e vede, espírito não tem osso nem carne. E assim Jesus Cristo fez maravilha no meio deles, e saindo do meio deles, disse: Pai seja convosco. E assim Jesus Cristo saiu do meio deles, e mais tarde apareceu um dos discípulos que não se encontrava naquela reunião que Jesus Cristo apareceu ressuscitado. Era Tomé.
E Tomé apareceu para os discípulos disseram: o mestre esteve aqui no nosso meio. O mestre fez maravilha no nosso meio. E Tomé disse: se eu não apalpar o seu lado, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não ver os teus pés furados, de maneira nenhuma crerei. E passando 8 dias depois, Jesus Cristo apareceu no mesmo lugar. Os judeus, os discípulos com as portas cerradas com medo de judeus. E Jesus disse: paz seja convosco. Virou para Tomé e disse: Tomé, apalpai o meu lado. Tomé, tocai nas minhas mãos. Tomé, olha meus pés furados. E Tomé dobrou o joelho diante de Jesus Cristo e disse: Senhor meu, Deus meu. E Jesus Cristo virou para Tomé e disse: Tomé, porque tu viste, tu crestes? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E assim aconteceu. Nós somos bem-aventurados, porque nós não estamos vendo a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré aqui, mas nós temos certeza absoluta que Jesus Cristo se faz presente na nossa vida, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente que Ele sabe de tudo, onipotente que Ele é forte dos fortes, a poder na Tua palavra, onipresente é que Ele está em todo quanto é lugar, está nos céus, está aqui, está conosco, está morando em nós, através da pessoa eterna do Deus eterno, vivo Espírito Santo. Aqui nas minhas mãos se encontra um livro sagrado que se chama Bíblia. O autor desse livro é Deus. O centro, o âmago desse livro é a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O inspirador desse livro é a pessoa eterna do Deus eterno, vivo, Espírito Santo. Deus levou 1.600 anos. 1.600 anos para concluir esse livro. Deus usou 40 escritores para escrever esse livro. Bíblia Sagrada quer dizer conjunto de livros pequenos. Dentro dessa Bíblia Sagrada existem 3 livros sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico quer dizer parecido um com os outros. Então nós vemos aí o que diz o sacrossanto livro dos céus. Porque Deus é fiel com tua palavra para se cumprir em nossas vidas. Porque Deus é fiel. Deus vela pela tua palavra para se cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11, 2 diz assim: então vê a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, o que vês? Jeremias virou para Deus e disse: vejo a vara de amendoeira. Deus virou para Jeremias e disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Então, Jeremias teve a visão eterna dos céus, vendo uma vara de amendoeira, assim, estampada aos seus olhos. E Deus falou para Jeremias: viste bem, porque eu velo para a minha palavra para se cumprir. Isaías capítulo 40, versículo 8. Diz assim a palavra do meu Deus Todo-Poderoso: seca-se a erva, murcha-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente.
A palavra de Deus subsiste eternamente, porque ela é eterna. E a palavra é a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que fez um sacrifício na cruz para nos resgatar do pecado, porque ele fez um sacrifício na cruz por nós. Os mistérios de Deus são insondáveis e incalculáveis. Nós, seres mortais, não conseguimos captar a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência, a verdadeira inteligência, a verdadeira revelação, a verdadeira inspiração eterna que tem esse livro santo para nós. Porque a corda é curta, o poço é fundo e a corda não consegue ir ao fundo do poço. Porque os mistérios de Deus são insondáveis e incalculáveis. Nós, seres mortais, não conseguimos captar a verdadeira ciência e a sabedoria e a inteligência e a revelação e a inspiração desse livro. Sabedoria se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Ciência se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Inteligência se encontra em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Revelação se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Amós, capítulo 3, versos 7 e 8. Inspiração se encontra na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, a segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então nós sabemos que nós precisamos de sabedoria, de ciência, de inteligência, de revelação, de inspiração. Se você está precisando disso tudo, você vá até Jesus Cristo de Nazaré, que disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque Jesus Cristo é o mestre por excelência, está querendo nos ensinar os mistérios ocultos escondidos dos céus para nós. E se nós pedirmos, porque ele disse assim, Jeremias 33, versículo 3, clamas a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-eis coisas grandes e firmes que não sábias. Se nós clamarmos a pessoa eterna do Deus vivo, poderoso, ele responde a nossa humilde oração que nós fazemos. E ele anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que ele está pronto a nos revelar através da tua eterna sacrossanta palavra. Porque a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é fogo. A palavra de Deus é o martelo que nos apenha. A palavra de Deus é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a videira verdadeira. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu dos céus. A palavra de Deus é a luz do mundo. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A palavra de Deus, ela é toda poderosa para transformar a vida que se encontra no vil pecado
na prostituição, no adultério, na fornicação, no roubo, no assassinato, do homicídio, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, do roubo, de tudo, da idolatria, da feitiçaria, da magia negra, do voodoo. E Deus quer te libertar nesse santo dia, através da tua palavra, que diz assim, o sacrossanto livro dos céus, como diz o evangelista João, escrevendo, segundo escreveu João, capítulo, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que você está andando na verdade? Será que você está caminhando, palmilhando seus pés na verdade? Ou você está na mentira? Porque Deus está fazendo a pergunta para você. Meu filho, minha filha, você está andando na verdade? Porque é necessário nós conhecer a verdade, para que nós sejamos libertos dos nossos pecados, da imundícia dos nossos pecados, para que nós tomamos a posse de um varão perfeito, como a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo foi. Quando você tomar a posse de ser um varão perfeito, acontece duas coisas. Ou você é arrebatado, ou você é levado para Deus ao encontro do seu Jeová, para o paraíso. E aqui, em Apocalipse, capítulo 4, verso 7, e o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha um terceiro animal, rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. O versículo diz assim, os quatro animais tinham cada um de pé 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansa nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há e que há de vir. Aqui nós vemos João falando de 4 animais. Esses 4 animais são 4 serafins, porque eles têm 6 asas, com 2 cobriu seus pés, com 2 cobriu seus rostos e com 2 voavam. Como Isaías teve aquela visão profética do seu livro santo, do capítulo 6, versículo 2, ele falou assim, que aqueles seres, aqueles 4 animais, que eram serafins, ele tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, falando o sacrossanto livro dos céus, primeiro animal, semelhante ao leão, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, Jesus Cristo veio como rei. Segundo animal, semelhante ao bezerro, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, ele veio como servo. Terceiro animal, rosto como de um homem. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, ele veio como filho do homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, ele veio como filho de Deus. Nós sabemos que esses 4 animais são serafins, porque muitos dizem que esses animais são querubins. Agora vamos em Ezequiel, capítulo 1, verso
6. Ezequiel capítulo 1, verso 6. E cada um tinha 4 rostos, com também 4 deles 4 asas. Então aqui fala de querubins. Querubins têm 4 asas. Serafins têm 6 asas. Como diz aqui, em Isaías, capítulo 6, verso 2. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo de Deus. Aqui está a Trindade augusta dos céus, composta com Deus Pai Todo-Poderoso, composta com Deus Filho Todo-Poderoso, Jesus Cristo, composta com Deus Eterno, Espírito Santo. Então nós vemos aí o que testifica a palavra santa revelada pelo poder eterno do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo diz bem assim, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Então nós vemos aí que quanto mais é sábio o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, atentou, esquadrinhou, quer dizer, examinou. Esquadrinhar é a palavra hebraica que traduzida para o grego quer dizer examinar. Como diz Jesus Cristo no seu evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Rou narasho pofaracarabaci, randalabacarasi, cantarabarrácia. Orimin com por falar que se me renda da bacarasi, cantarabihanda, da bacarasi, cantarabarrácia. Então Jesus Cristo disse, uma palavra grega, examinar, e a palavra esquadrinhar, que o sábio Salomão falou, quer dizer, uma palavra hebraica quer dizer esquadrinhar. Esquadrinhar é nos 4 cantos desse livro para extrair a mensagem da cruz para nossos corações, que é carente de ouvir a mensagem salvífica da cruz. Deus está falando contigo nesse dia. É necessário que venha haver um arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos e aceitai a repreensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que está falando contigo. Minha filha, larga esse pecado. Meu filho, larga esse pecado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus Cristo está te convidando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus Cristo fez um convite para a igreja de Laodiceia. Meu Deus querido, Deus fez esta promessa para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, é necessário que Jesus Cristo está batendo a porta do coração, pedindo licença. Minha filha, abra a porta. Meu filho, abra a porta, porque eu não sou ladrão, eu sou
o Senhor dos Exércitos que fala contigo nesse santo lugar, nessa hora. Receba a mensagem salvífica da cruz e receba a mensagem salvífica da cruz. Receba a bênção divina, receba o renovo, receba a paz, receba a caridade de Deus, receba a bênção divina dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém.